Olha só, falando um pouquinho sobre inteligência artificial, queria mostrar aqui um exemplo real usando um robô que utiliza machine learning para identificar os melhores pontos de compra de dólar durante o dia intraday, para fazer operações de alta frequência, ou seja, eu tenho que comprar de maneira muito rápida e vender de maneira muito rápida, né? E o robô tem que ser capaz de aprender quais são esses padrões comportamentais capazes de gerar lucros de maneira tão rápida. Olha só o que aconteceu. Olha, esse aqui é um teste que eu estou fazendo utilizando operação financeira com dólar, um contratinho. Eu fiz um depósito na corretora de apenas R$ 200, né? Para essa estratégia aqui do robô. E aí, olha o que aconteceu. Olha a velocidade da operação. Ó. A operação começa às 9h21 e termina às 9h39, né? Coisa de menos de meia hora, dando um lucro. Vê se dá para ver aqui. Uma única operação de R$ 190. E aí tem todos os ajustes aqui que a corretora faz, etc. Né? Estou rodando esse robô que foi treinado desde o dia 7/4. Hoje é 19/5, ou seja, um mês e meio mais ou menos, e o lucro que deu desse algoritmo foi de R$ 570, ou seja, R$ 200 de depósito mais R$ 570 de lucro. No total agora eu tenho R$ 770 com esse tipo de operação. O objetivo aqui não é mostrar exatamente a operação financeira, mas mostrar o que é possível fazer com um robô de alta performance de operação. O que é possível fazer com machine learning, ou seja, são operações financeiras que você demora menos de 1 minuto, são segundos para tomar uma decisão, coisa que só um robô pode fazer. E só um robô pode aprender a fazer, né? Então, o ser humano nunca conseguiria obter esse resultado nesse tipo de operação. Então, imagina usar machine learning para vendas, para identificar o momento exato em que a pessoa quer comprar, né? Aqui foi usado um algoritmo muito simples, né? São é uma sequência de parâmetros que o robô fica monitorando e ele identifica quais são os melhores padrões, as melhores combinações de informação, dentre elas alguns cálculos matemáticos, preço, distância do preço de abertura do mercado, etc., horários, né? Ele identifica uma série de parâmetros, encontra os melhores, né? Só que tem um detalhe, além do algoritmo, a infraestrutura que tudo isso roda é também importante. Por isso que é importante, quando for trabalhar com machine learning, big data ou qualquer coisa assim, pensar muito bem na infraestrutura que vai utilizar. Eu testei esse robô em outras corretoras também, né? E para esse tipo de operação, que eu acredito que não seja muito comum no Brasil, para pessoa física, né? Usando o robô, a única corretora que conseguiu, né, que consegue processar a ordem no tempo necessário aqui foi a Modal, né? Então o pessoal da Modal ajudou bastante aí no suporte, né? Tanto no ambiente de demonstração, ou seja, um ambiente de testes deles, para eu poder desenvolver, quanto no ambiente de produção, né? Agora eu tenho algumas pessoas que já estão utilizando o robô para operar mesmo, né? Alguns amigos aí usando essa tecnologia para operar e está dando bastante certo, né? Então eu queria compartilhar a ideia de utilizar a inteligência artificial, como que funciona e que tipo de resultado é possível, né? A grande sacada da inteligência artificial é aprender coisas muito rápidas.
aprender coisas que o ser humano demoraria, sei lá, anos para aprender, né? Identificar um padrão de comportamento, porque o mercado financeiro nada mais é que padrão de comportamento, que, que um padrão de comportamento que acontece dentro de um segundo, né? Dentro de um tempo de coisa de um minuto, assim. E só um robô é capaz de identificar esse padrão, aprender, né? E também só um robô é capaz de operar, ou seja, automatizar uma operação financeira dessa, por exemplo. Então, isso poderia ser utilizado para operação financeira, poderia ser utilizado para projeção de vendas, para marketing, ou seja, para fazer uma abordagem de um cliente, sei lá, no Facebook ou um chatbot que naquele segundo ele identifica que é o momento ideal para abordar aquele cliente por uma questão X, né? Pra você ter uma ideia aqui, esse robô, quando ele erra pouco, né? Erra rápido, e quando ele acerta muito. Ou seja, quando ele erra, ele perde R$ 20, 15, R$ 30, né? E ele erra pouco, assim, ele erra 2, 3 vezes, né? Não é 100% assertivo, né? Mas na média, quando ele acerta, ele ganha R$ 190 aqui, né? Queria mostrar o que é possível fazer com um algoritmo simples, né? Capaz de aprender sobre um mercado, né? Usando Big Data, porque a massa de dados que a Modal disponibilizou aqui é enorme, né, do mercado. Então, eu tenho aqui tique por tique, cada milissegundo de informação eu fui capaz de processar para poder rodar o robô e aprender, né? Então, queria mostrar isso aqui, o robô, a tecnologia, a infraestrutura, a importância da infraestrutura, né, e é um algoritmo simples que pode ser aplicado a qualquer tipo de situação. Então aqui a gente está falando de um mês e meio, R$ 200 eu quase quadriplicou aqui, né? Então, se fosse R$ 600 de lucros, aqui tem uns ajustes, tem umas taxinhas que vai descontando no meio do caminho aqui, não é só operação. Mas se a gente fosse considerar R$ 600, por exemplo, de lucro, né, ou seja, seria 300% de lucro, né, mais o valor depositado, ou seja, eu teria aqui 4 vezes mais o dinheiro que eu depositei, né? Coisa que é impossível fazer comprando e vendendo ações de uma maneira mais manual, né? E a gente que não tem conhecimento de mercado financeiro, eu não tenho conhecimento nenhum de mercado financeiro. Claro, eu tenho o básico aqui para fazer minhas operações, né? Eu acabo usando o meu robô para comprar e vender dólar, algumas ações, fundo imobiliário, etc. Mas para quem não tem, né, demoraria anos para aprender a investir e realmente ganhar dinheiro. Então, a tecnologia, da mesma forma que para quem não, a gente demoraria anos para entender o comportamento de um cliente, de um perfil de cliente, para poder fazer uma boa abordagem, né? Por isso que algumas empresas são tão fortes no mercado, elas conhecem muito bem o cliente, né? Então a inteligência artificial ela ajuda mais o Big Data, né? Porque é impossível você treinar um robô sem ter informação. Ela ajuda muito a você identificar padrões e tomar decisões mais rápidas e etc. Esse aqui é o resumo, né, da operação do robô, como ele se comportou. Foi um depósito de R$ 200, aí ele foi subindo, aí teve aqui, começou a errar, né? Aqui do dia 7 até o dia 13 ele errou, né? Depois ele foi corrigindo, subiu, aí errou de novo, teve um rebaixo de saldo aqui, depois acertou de novo, a última operação foi no dia 13. E tá operando aí, tá? Deixei ele rodando dentro lá do servidor. Bom, isso aí, eu queria mostrar esse exemplo, né, do uso da inteligência artificial em operações financeiras. É um milagre da natureza? Não é. Se eu for operar aqui com a mão forte, em vez de depositar R$ 200, colocar R$ 200 mil, por exemplo,
Aí a gente vai ter uma questão de liquidez que tem que analisar, né? Teria que pensar, né? Como o mercado, como o robô se comportaria operando vários contratos ao mesmo tempo, vários ativos ao mesmo tempo, se teria do outro lado você querendo comprar, se do outro lado teriam pessoas vendendo os ativos para casar, etc. No caso aqui eu estou operando com um ativo, o objetivo é mais testar a ideia de descobrir o sentido do ativo, né? Então, no caso aqui é o dólar, contrato de dólar, o robô ele descobre que o dólar vai subir, então ele compra esperando que ele vai subir ali os 20 pontos para dar lá os R$ 190 lá, né? Então, ou seja, é previsão do futuro. Estou prevendo que dentro de 30 minutos o dólar vai subir e eu, entrando alavancado numa operação dessa, eu vou ganhar dinheiro. Com um contrato é mais fácil, com 200 contratos, com 100 contratos, talvez teria que testar muito bem, né? Para ver se o mercado teria a liquidez necessária para que tivesse a mesma performance. Então, a ideia é mais mostrar mesmo a ideia do algoritmo, né, a assertividade, coisas que um robô consegue fazer, que um ser humano não consegue fazer, né? Um algoritmo que pode ser utilizado para vendas, para marketing, para logística, ou seja, a inteligência artificial ela pode ajudar em qualquer área dentro das empresas, né? Mas é importante saber como utilizar, por que utilizar, quais são os objetivos, quais são as metas que está buscando. No caso ali, a minha meta seria pegar aqueles R$ 200 e transformar eles em R$ 1.000, né? No caso aqui deu 700 e pouco aqui, achei que em um mês ia dar um pouco mais. Mas, pô, são 400% da grana, né? R$ 200 virou quase 800. Então, que investimento dá isso? Nenhum, né? Impossível, né? Tem gente que... Eu ganhei R$ 600, quem investiu R$ 100.000 na poupança ganhou menos do que eu ganhei com R$ 200 investido. Então, é isso que eu queria mostrar, o que a inteligência artificial é capaz de fazer, né? Se bem aplicada, se bem estudada, se tiver uma boa infraestrutura para rodar, informação de qualidade, etc. É isso aí. Gostou do vídeo sobre inteligência artificial? Curte aqui o canal, compartilha com quem gosta de tecnologia, gosta de saber. E é isso aí. Até o próximo vídeo.